Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, CEAM, com a União Planetária. Hoje teremos o prazer de conversar com o estudante Eduardo Vasconcelos Boiana Filho. Vamos revisitar sua infância e sua educação básica, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E vamos conhecer o seu preparo para ser contemplado com uma bolsa integral para estudar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e saber de seus planos para o futuro. Nosso convidado tem 18 anos, é aluno do Colégio Militar de Brasília e recentemente foi contemplado com uma bolsa integral para continuar seus estudos na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Muito obrigado, Eduardo, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e seus estudos no ensino fundamental e médio. Muito obrigado, professor Isaac. Em primeiro lugar, gostaria realmente de agradecer pelo convite. Ver que um movimento tão bonito, tão importante como o Movimento 2022 se importa com a voz dos jovens e quer trazer a voz dos jovens. No momento que a gente pensa sobre o que é melhor para o nosso país, também para o mundo, é algo que nos dá esperanças, assim. Eu acredito que o futuro fica muito mais promissor quando os jovens estão envolvidos realmente no processo de tomada de decisão e de debate sobre o que a gente vê como mais importante na sociedade. Então, muito obrigado, professor Isaac. Estou muito feliz mesmo por estar aqui hoje. Mas então, assim, a minha infância e os meus estudos, né, enquanto ainda pequeno. Professor Isaac, assim, a minha infância começa de forma um pouco conturbada. Os meus pais, eles me tiveram ainda muito novos, né? E a partir desse momento, a minha mãe, ela tem que largar a universidade por um bom tempo. E algo que eu sempre vi nela foi abdicar da vida profissional em nome dos filhos. Muito comum a gente ver isso, né? De mães que acabam tendo filhos ainda muito novos. E aí tem que realmente realizar essa abdicação da vida pessoal, profissional. E na parte do meu pai, assim, eu via por parte dele, né, algo que tem no sangue do trabalhador brasileiro, que é muita dedicação mesmo. Então, tinha uma época ali que ele estava trabalhando em 3 empregos. Não via meu pai, na verdade, até que, assim, a ponto de estourar a coluna mesmo. E o sonho dele era que a gente pudesse financiar um apartamento na região mais distante de Brasília, assim, a 30 quilômetros, 35 quilômetros de onde ficava mesmo, o local onde eu ia estudar e todas essas questões. E à medida que eu vou crescendo, a criança vai crescendo, né, ela percebe esse tipo de coisa, vê o quanto seus pais estão abdicando por você, e nasce um sentimento de querer retribuir. Nasce um sentimento de, olha, ver um brilho nos olhos deles, de orgulho, vai ser a coisa que vai mais me fazer feliz. Então foi quando eu decido fazer a prova, né, para o Colégio Militar de Brasília. O Colégio Militar de Brasília é uma escola pública, e era uma educação de qualidade em que eu não precisaria pagar a mensalidade. Então, assim, eu estaria tanto ajudando minha família financeiramente, como retribuindo essa questão do esforço, da dedicação, de todo o amor dado, né? E aí foi quando eu, ainda novinho, com 10 anos de idade, já é algo bem legal de se falar para os jovens que estão nos assistindo, e principalmente aos pais. Nessa idade, os jovens ainda não têm tanta autonomia, né? Então, aos 10 anos de idade, quando eu decido fazer a prova para o Colégio Militar de Brasília, eu entro num ritmo de estudos muito puxado mesmo. Era engraçado que as mães de colegas falavam, não, mas como assim? Ele só tem 10 anos, não pode estudar dessa forma, não, deixa ele jogar futebol. Eu continuava jogando futebol, mas é porque é nessa idade que a gente constrói a base. Claro que a gente consegue, né, correr atrás no futuro, mas quando a criança consolida, principalmente em questão de português e matemática, uma base, durante essa idade, as coisas no futuro vão ficar muito mais fáceis, até de absorção do conhecimento mesmo. Então, era cerca ali de 70 horas estudando por semana, um ritmo bem puxado,
E, no final, graças a Deus, deu tudo certo. E a partir do momento em que eu entro no Colégio Militar de Brasília, é algo muito novo, assim. A família foi, eu acho que, o primeiro grande motivo de emoção para a minha família. E ali muitas oportunidades sendo oferecidas mesmo. E como eu sabia que, assim, era um grande presente de Deus estar ali, estar podendo receber uma educação de qualidade sem custos financeiros para a minha família, eu tenho que abraçar todas as oportunidades. Então, acho que isso tem um quê também dos meus estudos, sabe, Isaac? Eu sempre busquei, durante a sala de aula, dar um valor máximo ao professor. Então, é tentar realmente abstrair o máximo daquele momento em sala de aula, perguntando muito. Eu acho que esse é o meu método de aprendizagem, assim, sabe, professor? Eu tenho o costume de, os professores entravam dentro de sala e falavam, não, às vezes pode vir 15 perguntas do Eduardo nessa aula. Porque eu realmente vi aquela professor como uma figura de muito conhecimento, queria abstrair o máximo dele. E, assim, esse era o meu método, e às tardes me dedicava às atividades na comunidade mesmo. Então, me inventei de tocar um pouco na banda, muitas atividades de voluntariado, jogava o tal do futebolzinho também, e esse era o meu modelo de estudos durante o ensino fundamental. Muito foco com o professor, e à tarde, ali, atividades, vamos dizer, né, que também se relacionam à inteligência, ao conhecimento, mas fora de sala de aula. Já no ensino médio, já tem, assim, um peso muito maior na questão dos estudos. Então, eu coloco aí uma rotina diária, nunca abdicando desse contato com fora de sala de aula, que é o que me proporcionou hoje a Universidade de Harvard. E algo bem legal de se citar é que durante esses 2 anos eu também estudei para entrar na UNB. Era o meu foco, pensava em passar no departamento de Direito, e assim, foi, vamos dizer, um jogo de equilíbrio, tentar conciliar essa construção do perfil para você estudar fora e também os estudos para passar numa universidade tão renomada e querida como a UNB. Então, a minha infância foi dessa forma, né? Até que eu encontro a grande fonte de inspiração para as coisas em que eu me envolvi. E é o seguinte, assim, a minha mãe, a partir do momento que eu entro no Colégio Militar de Brasília, ela pode voltar a estudar. E eu fiquei muito feliz quando ela pôde conseguir o seu emprego. Ela virou agente da Polícia Civil do DF, e o trabalho dela era lidar com delinquentes juvenis. Então, ela lidava com jovens, crianças, muitas vezes, que iam para trás das grades, muitas vezes tinham, assim, nenhum acesso à educação, direitos básicos. E apesar de serem condições, assim, muitas vezes de abandono, crimes, situações difíceis, minha mãe nunca perdia a esperança. Ela chegava em casa falando como ela tinha passado uma mensagem de inspiração, os olhos dela brilhavam, apesar de tanto motivo de sofrimento ali naquele trabalho, uma vontade de que aquelas crianças voltassem aos estudos. Eu acho que essa esperança na educação eu busquei da minha mãe, e me motivou muito a trabalhar com socioeducação, com crianças em situação de vulnerabilidade, me envolver com a política também foi o que me motivou. Foi justamente essa inspiração de ver na minha mãe, ao lidar com jovens em situações super difíceis, nunca perder a esperança e o desejo de que eles encontrem uma vida mais digna, um caminho mais brilhante. Então, acho que aí está um pouquinho do que foi a minha história, sabe, professor? Uma curiosidade, Eduardo. Você é filho único ou tem irmãos e irmãs? Eu tenho uma irmãzinha de 12 anos de idade, aprendo demais com ela. Hoje as crianças, elas evoluem numa velocidade, não é, professor? Então, assim, ela eu acho que já vem uma geração depois da minha, porque o tanto que ela me ensina todo dia. Certo. Na sua resposta, Eduardo, eu fiquei assim mais marcado, né, por o seu conselho que devemos abraçar as oportunidades, né? E é isso que todo brasileiro tem essa opção de abraçar e ter as oportunidades. E também gostei muito de saber que você fazia muitas perguntas, né, no seu ensino fundamental e médio, né, que é a verdadeira atitude de termos uma educação não passiva, né, mas uma educação ativa, né, com um protagonismo, como já nos ensinava o nosso querido Paulo Freire. Eduardo, recentemente, 3 estudantes foram contemplados com uma bolsa integral para cursarem a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Você, um pernambucano e um paulista.
Um deles foi você. Poderia nos contar como nasceu a ideia de concorrer a essa bolsa e como se preparou para essa conquista? Professor, acho que o ditado que melhor se encaixa, né, a como nasceu a ideia de concorrer à bolsa é que o exemplo arrasta. Então, assim, durante a minha vida, acho que até fica claro quando eu conto assim, não nasci, assim, nada muito especial demais, assim, uma família normal brasileira, uma classe média mesmo, iria estudar numa escola pública, muito provavelmente, caso não, assim, não entrasse no Colégio Militar de Brasília, que é pública militar, mas ali, quando eu estava no final do ensino fundamental, vejo um grande amigo meu que passa na Universidade de Harvard. Eu comecei a analisar o que estava por trás dele, né? Então, assim, a mãe dele era professora estadual no Rio de Janeiro, ele vivia somente com ela, e o que ele fazia era abraçar todas as oportunidades e mergulhar fundo em suas paixões. Ele, muitas vezes, quando se deixava, por exemplo, pessoa que falava, não, quero estudar ciência política, por exemplo, quero fazer um curso de humanas, muitas vezes se olha com um olhar de desincentivo por parte das outras pessoas, né? Mas ele não ligou para isso, abraçou as suas paixões, foi a fundo nelas e conseguiu ir para a Universidade de Harvard também com a bolsa integral, o nome de João Abdala. E nisso, quando eu vejo que foi possível para ele, também é possível para mim. Então, acho que é bem legal os jovens, ao assistirem isso, também passem a acreditar, sintam-se inspirados para saber que é possível. E aí, a partir do momento que nasce a ideia com exemplo, né, eu começo a entender um pouquinho mais do que se tratava isso. Então, professor, assim, ir para a universidade no exterior é muito diferente de ir para a universidade aqui quanto ao processo. Aqui a gente faz só o vestibular. Para uma universidade no exterior, a gente precisa mandar, sim, o vestibular norte-americano, prova de proficiência em inglês, mas também precisa de uma relação ótima com os professores em cartas de recomendação, falar como você se engajou na sua comunidade. E tem algo muito legal, que eles dão valor à sua história, à sua visão de mundo, o que você quer fazer no futuro. Isso tudo é dado muito valor mesmo. Então, é o que eles chamam de um processo holístico. Então, na hora que eu soube que ele percorreu esse caminho de buscar esse engajamento profissional, eu começo a buscar um pouquinho disso. Então, eu começo debatendo em simulações das Nações Unidas, são debates de relações internacionais entre alunos do ensino médio. Me apaixono muito também por educação, inclusive, e filosofia. Isso aí molda um pouco do meu perfil quando debato mais para o ramo político. E, assim, a preparação para a conquista, ela se tornou mais sólida no final do ensino médio, no último ano mesmo. Então, no início do terceiro ano, o meu colégio selecionaria um aluno para ir para a Universidade de Harvard e debater. No meu caso, debater sobre o Banco Mundial, como as políticas de termos de condicionalidade do Banco Mundial deveriam ser postas para ajudar os países em desenvolvimento. E acabou que eu fui esse aluno selecionado, o colégio proporcionou toda essa viagem, custeou, né? E quando eu chego na Universidade de Harvard, eu fico maravilhado. Volto ao Brasil, conto para minha mãe, ela pesquisa mensalidade Harvard. Na hora que vê, ela começa a chorar. Mãe, mas o que foi? Por que você está chorando? A gente, filho, fica preocupado, né? Ela, Edu, assim, isso está completamente fora da minha realidade, mas eu quero que você continue sonhando. Foi isso que ela falou. O choque da minha mãe me leva a buscar uma ajuda que fosse de graça, né? Então, a Fundação Estudar tem um programa voluntário para ajudar jovens, 42 jovens de todo o Brasil, dentre mais de 7 mil candidatos, e aí ajudar durante todo o processo. Então, quando eu recebi a bolsa da Fundação Estudar, minha mãe ficou bem aliviada, sabe? Eu conversava com ela sobre estudar fora, ela já não chorava mais, já estava tudo muito mais tranquilo, e foi o que realmente abriu as portas. E no último ano, o ritmo de estudos foi bem puxado mesmo, professor. Assim, foi um momento em que o desequilíbrio teve que se fazer presente. Porque quando se tem um sonho assim, a abdicação faz parte, né? Então foram realmente ali, às vezes, 12 horas de estudo por dia, começava às vezes 8 da manhã até meia-noite mesmo, mas, assim, foi durante um período e no final acabou que deu tudo certo. Então foi essa mais ou menos a preparação e a bolsa que acabou proporcionando poder passar pelo processo. Tanto que eu chego no dia da aprovação em Harvard, antes de receber o resultado, e eu falo assim, estou tão orgulhoso de ter chegado até aqui, que não importa o que vier, já estou muito grato pela trajetória percorrida. Ótimo. E Eduardo, poderia nos contar
exatamente como você recebeu esse resultado e quais foram as reações de seus colegas, de seus professores e de sua família. Professor, antes de receber o resultado, eu dou as mãos para a minha família, a gente fez uma oração. Ali eu comecei a chorar já, porque é um grande sonho, as expectativas eram altas, e realmente foi, assim, a gente foi caminhando, vencendo os obstáculos durante, então já tinha essa atmosfera ali, já estava nesse clima assim, de tensão antes de receber o resultado. A partir do momento em que eu abro, eu não estava acreditando que o welcome significava bem-vindo. Como assim? Eles estão me dando bem-vindo? Então teve um momento de choque ali no início, e depois de 10 segundos eu começo a chorar. E foi choro por 4 horas. Meu pai falava que achava que só ia conseguir parar de chorar em agosto, quando eu fosse realmente para a universidade. E as pessoas me ligando, e elas começavam a chorar também. Eu acho que os colegas, os professores, assim, é muito legal quando as pessoas compartilham do seu sonho. E eu acho que isso é muito verdade, assim, professor. Não tem como chegar em nenhum lugar sozinho. Nós, seres humanos, precisamos de um calor humano para poder ir para frente, para dar um passo adiante. Então, às 4 da manhã, depois de horas do resultado, eu passo pelo quarto da minha mãe e escuto um barulho. Barulho estranho. Eu falei, uai, mas será que ela ainda está acordada? Abro a porta e ela era embaixo da coberta aos prantos. Aquele choro baixinho. E aí, mãe, o que houve? Ela, já estou com muita saudade de você, meu filho. Então, agora é um sentimento de saudade, misturado com a vontade de retribuir para o nosso Brasil, mas foi muita emoção. E eu não nego, professor, que até hoje, se eu penso muito, eu fico emocionado. É verdade, né? Eu imagino a satisfação da sua mãe em particular, né? Que é testemunha de um segmento, né? Que estão no sistema socioeducativo, né? E que, na realidade, eles não são verdadeiramente marginais, né? Esse segmento foi marginalizado, né? Então, precisamos, quando pensamos no Brasil do futuro, que no futuro não haja necessidade de sistema socioeducativo, né? Se tivermos uma educação para a cidadania, para um trabalho digno, certamente o sistema socioeducativo vai ficar no passado. Eduardo, em uma conversa que tivemos, expressou a admiração por 3 pessoas que já foram entrevistados em nosso programa. O professor Marcelo Gleiser, o ex-senador Cristóvão Buarque, professor Buarque, e a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Por que admira essas pessoas? E poderia citar outras pessoas que representaram um papel importante na sua formação? Professor, primeiro Marcelo Gleiser, ele se aventurou assim como eu. Ir para o exterior e buscar uma educação lá fora é realmente se aventurar, uma língua nova. Nós, brasileiros, temos uma mudança do sistema educacional brasileiro para o americano. Então, para você ir para lá, como estudante, já envolve ali uma adaptação e correr atrás de você estar em um sistema muito diferente. Mas o professor Marcelo Gleiser, ele não foi para lá ser estudante, ele virou professor em uma universidade que é um sonho, chamada Universidade de Dartmouth, né? Então, assim, ele foi uma inspiração, porque quando eu imaginava, está muito difícil virar estudante lá, eu via, não, o professor Marcelo Gleiser conseguiu virar professor, então dá, sim, para percorrer esse caminho, então ele era realmente uma inspiração. A professora Lúcia Helena, ela é professora voluntária na organização Nova Acrópole, da qual eu faço parte também. Na Nova Acrópole, eu trabalhava mais com voluntariado para crianças mesmo. Então, eram crianças de regiões carentes de Brasília que iam para um programa de filosofia aplicada. Então, eu dava aulas de democracia, de civismo, às vezes de inglês também. E a professora Lúcia Helena, ela tem uma maestria em tornar o conhecimento filosófico acessível. Maestria. Ela conversa, ela fala sobre filosofia e, assim, você entende, mesmo sendo o texto mais vindo, né, do texto mais complexo. E eu escrevi um artigo na Revista Brasileira do Ensino Médio, que é justamente sobre isso, assim, tentar fazer que os jovens hoje
desenvolvam um senso crítico, se tornem mais filosóficos por meio de uma linguagem acessível, usando metodologias de ensino que vão tornar a filosofia mais aprazível mesmo para os jovens. Então, eu acho que esse artigo eu escrevi pensando na professora Lucilena. E o Cristóvão, eu acho que, assim, todos aqui no nosso Distrito Federal temos uma profunda admiração por ele. Então, visionário sobre políticas educacionais brasileiras, um dos primeiros a acreditar na educação, assim como grandes personalidades como Darcy Ribeiro, quando nem surgia, quando educação nenhum voto dava, né? E, assim, ideias brilhantes, como criar um ministério destinado à educação básica. Eu acho que, além disso tudo, eu vejo no Cristóvão até um exemplo para mim. Ele tem uma característica muito bela, que é fazer meia-culpa, sabe? Uma habilidade de se fazer meia-culpa, sem que seja para ganho próprio. Então, participou do governo, e quando for para fazer uma análise crítica, não falar que está tudo certo. Erramos aqui. E por meio desses erros, vamos melhorar para o Brasil que queremos. Então, acho que essa é uma habilidade, mesmo assim, enquanto político, muito bonita do professor Cristóvão. Eu acho que, para fechar, o professor Israel me guiou muito durante esse processo também. Um deputado que ganhou o Prêmio Congresso em Foco pela Educação, um homem simples, está trabalhando muito lá no Congresso, e, assim, veio da nossa Brasília. São poucos políticos que nascem em Brasília mesmo, e trabalhando pela causa da educação brasileira, principalmente educação básica. Então, me ajudou muito durante o processo, é uma grande inspiração também. Eduardo, qual a sua visão do Brasil de hoje, e como é que você vê o Brasil no futuro e também o mundo no futuro? Professor, eu acho que o que mais me deixa intrigado, eu vou dizer até chateado, sobre o Brasil hoje, é o tal do que chamam de sentimento, senso de vira-lata. Então, assim, quando eu decidi ir para os Estados Unidos e falava em voltar, muitas das pessoas falavam, mas por que você vai voltar aqui para esse Brasil? Na política, só tem ladrões e ninguém preza pelo bem comum. Do povo, brasileiros, todos querem jeitinho brasileiro, todo mundo acomodado. Me falavam que os mais afortunados só pensavam em querer se aproveitar dos trabalhadores e crescer subindo um em cima da outra pessoa. E eu observava esse tipo de discurso e eu não conseguia me satisfazer com ele. Eu acho que está na hora da gente reconhecer o que tem de bom no Brasil. Então, eu acho que, assim, o Brasil de hoje, eu acho que é um Brasil que a gente precisa olhar para as coisas boas que já existem. Então, não importa se a gente concorda com o governo que está lá, não importa se, por exemplo, muitos problemas estão nos afligindo. A gente tem que entender também que o nosso Brasil é muito especial. Eu acho o Brasil um país fantástico. E acredito nele, e penso no Brasil que queremos, porque eu vejo coisas boas já hoje. Então, assim, apesar da difícil crise que a gente está passando agora, do momento do problema do governo, eu vejo o Brasil como um povo trabalhador, é um povo muito carinhoso também, isso é muito diferente dos Estados Unidos. Nós somos pessoas que se compadecem da dor do outro, né? Uma cultura pujante, diversa, plural, até mesmo na agroexportação, uma pauta de ponta no mundo, né? Nós temos instituições fortes, apesar de uma democracia muito recente, e, assim, não temos catástrofes naturais recorrentes, né? Então, eu tenho um grande carinho pelo Brasil de hoje. E eu acho que o Brasil de hoje merece a gente olhar para as coisas boas, porque isso nos motiva a trabalhar para o que ainda não está tão bom. E no Brasil, o mundo do futuro, eu acho que o Brasil tem um potencial democrático muito grande, sabe, professor? E eu vejo isso pelo meu contato com jovens. Muitos já engajados desde hoje. Eu faço hoje parte do tal do Parlamento Jovem Brasileiro. Então, são jovens, maioria de escola pública, que viram deputados jovens pelos seus estados. E eles brilham nos olhos falando sobre como melhorar a vida para a comunidade deles. Então, acho que isso está surgindo no povo brasileiro. Se interessar pelas tomadas de decisão, pelo jogo político, e fazer a voz ser ouvida, e tomar parte, realmente, do que é necessário para a gente melhorar o nosso Brasil. Então, eu vejo, primeiro, um Brasil com grande potencial democrático, desde a juventude até a população mais idosa, todos. E no Brasil e o mundo do futuro, eu acho que tem aí um grande desafio, professor, que é o seguinte: como iremos formar líderes, pessoas que sabem manter o pensamento na humanidade com o tamanho avanço tecnológico? Eu acho que essa é a grande questão do nosso futuro. Então, como nós vamos pensar a ética, né? Uma das melhores aulas da Universidade de Harvard é uma aula sobre ética, e justamente nessa reflexão. Ética durante a pandemia, ética no futuro em meio à tecnologia. Então, como nós vamos nos portar com a tecnologia vindo?
quais são os limites para a gente manter a nossa humanidade intacta. Então, acho que esse é o que eu vejo dos seres humanos no futuro, e a voz de cada um vai ser importante, porque com esse potencial democrático e com essa reflexão de como a gente vai aliar a tecnologia com os nossos valores humanos, com os nossos direitos universais, a gente tem aí um bom plano de ação para o futuro, assim, de algo que assim vai se desdobrar ainda muito. Eduardo, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Posso sim, claro. Assim, eu amo conversar com aqueles que têm a minha idade e estão correndo atrás de seus. Então, tem uns versos lindos de Emílio Santiago, professor, que eles dizem o seguinte, né? Muita coisa a gente faz seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita de uma vida normal. Mas o que é a vida, afinal, né? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor? Então, acho que a reflexão colocada nesses versos de Emílio Santiago, ela precisa ser passada para os jovens hoje. Então, não tenham medo de pensar fora da caixinha, às vezes até remar contra a maré, quando se trata de estar correndo atrás de um sonho, quando se trata de estar lutando por o Brasil que queremos. Então, hoje se pensa muito sobre só vou fazer o que for lucrativo, só é digno de reconhecimento, os estudos de quem faz direito ou medicina. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que eu digo aos jovens para eles mergulharem em suas paixões e serem os melhores naquilo que eles gostam mesmo. E para fechar, professor, acho que a mensagem é a seguinte: tomem cuidado para não ser a geração com maior recebimento de informação e, ao mesmo tempo, a mais mal informada. Então, é preciso senso crítico. Assim, eu acho que um exemplo hoje são as fake news, né? Então, os jovens são os que têm a maior presença nas redes sociais. Eu acho que é necessário hoje a gente passar essa mensagem para eles de que, apesar deles serem muito espertos, estarem acostumados com a tecnologia, tem que desenvolver o senso crítico, que muitas vezes é pelos livros, muitas vezes é por uma conversa olho a olho com outra pessoa, que você vai conseguir identificar o que é de verdade e pode ser aproveitado nas redes. Então, acho que essas são as duas mensagens que eu queria passar para os jovens. Corram atrás de seus sonhos, pensem fora da caixinha e também desenvolvam um senso crítico para quando lidarem com a tecnologia, porque é o que nós estamos precisando muito hoje. Então, acho que essa é a mensagem final para os jovens, professor. Muito bom. Eu gostaria, Eduardo, de agradecer imensamente por essa conversa, né? Queria novamente lhe dar os parabéns para essa conquista de passar alguns anos na Universidade de Harvard. Vamos talvez combinar uma entrevista durante depois da sua volta, né? Quero estender meus parabéns aos seus professores, mestres do Colégio Militar, e também a seus pais, que devem estar muito orgulhosos, e particularmente a que você chamou de uma irmãzinha de 12 anos, né, com a qual você aprende muito. Ela deve estar também muito contente, e vejo que você... além dos conhecimentos da educação básica, tem uma visão do mundo muito interessante, muito boa, de solidariedade, e que foi expressa pelos seus trabalhos extraescolares, na Nova Acrópole e em outros lugares. Então, muito obrigado, Eduardo, por essa interessante e importante conversa, né? Os programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem, que é como eu falei anteriormente, o braço de comunicação da União Planetária. Nós queríamos também agradecer a atenção de todos que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar
em uma próxima oportunidade. Até lá.